E olha, eu já vou começar com o principal assunto aí dos últimos dias. É o tema da nossa enquete lá no YouTube. Se você considera que a prisão de Braga Neto foi correta ou se foi um exagero, chega junto, escreva lá o que você pensa e também vote. E agora a gente te explica, né? A prisão do ex-ministro general Braga Neto repercutiu entre parlamentares aqui do Paraná. Nós vamos trazer, então, o que está respingando aqui no estado em relação a isso. Isso tem gerado um grande debate no cenário político. O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo anterior foi preso, então, no sábado por agentes da Polícia Federal, numa operação que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Quem acompanhou essa repercussão dos paranaenses e também de outras autoridades Brasil afora sobre essa prisão de um general 4 estrelas da história do Brasil e é o editor-chefe, então, do portal ric.com.br. Eric Mota, você se junta a mim nessa análise, nessa explicação, para tentar trazer um pouco do que está acontecendo no cenário político. A prisão de Braga Neto não ficou só ali no judiciário. Quais são as principais repercussões, as reviravoltas no universo político que isso tem trazido? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Bia, muitas repercussões, viu? No pedido de prisão feito à corte, a Polícia Federal afirmou que o general da reserva, Walter Souza Braga Neto, estaria atrapalhando a produção de provas. Além disso, Bia, a corporação ressaltou que a prisão preventiva do ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro tem o objetivo de evitar a reiteração das ações ilícitas, ou seja, que ele continuasse atrapalhando a produção de provas. A ação, desencadeada no sábado, é um desdobramento da investigação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil, que teria sido comandada, dentre as pessoas ali, também por Braga Neto, ainda em 2022. Após passar por uma audiência de custódia, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão. Braga Neto está detido na Vila Militar, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Inclusive, essa seção militar já foi comandada por ele próprio e agora ele está preso neste mesmo local. E logo após a prisão do ex-ministro, diversos políticos se manifestaram nas redes sociais, incluindo alguns parlamentares aqui do Paraná. Para aliados de Lula, a ação da PF demonstrou a solidez das instituições e o avanço da democracia no Brasil. Já os congressistas alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro classificaram a operação contra Braga Neto como um atropelo. Vamos começar aqui pelo Paraná. A presidente do PT, que é uma deputada federal paranaense, Gleisi Hoffmann, se manifestou sobre essa prisão em uma publicação no X, antigo Twitter. Gleisi falou que Braga Neto foi preso porque tentou atrapalhar a investigação da polícia, depois de todos saberem que ele entregou dinheiro vivo em caixas de vinho, participando do plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, isso que disse Gleisi Hoffmann. O deputado federal Zeca Dirceu, que também é do PT, publicou a chamada de uma matéria, o título ali, que fala sobre a prisão de Braga Neto e apenas escreveu a seguinte frase, abre aspas, golpista bom é golpista preso, próximo, fecha aspas. A deputada federal Carol D'Artora, também do PT aqui do Paraná, se manifestou também pelo X, reforçando que a prisão faz parte das investigações que apuram a tentativa de golpe de Estado. Já o deputado Sargento Farrur, do PSD paranaense, criticou o Supremo Tribunal Federal e a prisão do ex-ministro, abre aspas, para o deputado Farrur. Infelizmente, a nossa Suprema Corte se transformou em uma corte de politicagem e perseguições, baseados em fofocas e presunções, prendem pessoas, mas soltam corruptos e traficantes, anulando provas abundantes e alegando o que bem entenderem, fecha aspas. Só vale ressaltar aqui que essa prisão vem depois de depoimentos de Mauro Cid e de documentos encontrados com pessoas próximas a Braga Neto, além de conversas que demonstram esse plano de aplicar um golpe no Brasil e também de matar ali o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo. Voltando aqui às repercussões, o ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestou pelo X e questionou a prisão do seu ex-ministro. Ele pontuou que há mais de 10 dias o inquérito da operação contra o golpe foi concluído pela Polícia Federal, indiciando 37 pessoas e encaminhando ali ao Ministério Público. Bolsonaro continua, abre aspas, como alguém hoje pode ser preso por obstruir as investigações já concluídas? Fecha aspas. Em nota divulgada no último sábado, a defesa do general da reserva
afirmou que vai comprovar que o ex-ministro não atuou para obstruir as investigações que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Bia, o presidente da República, Lula, também se manifestou sobre esse caso e eu peço agora para a gente rodar o que disse Lula. Como eu sei que vocês vão perguntar, mas não estava prevista a resposta, eu tenho muita paciência. O que aconteceu essa semana com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição e não é possível a gente admitir que num país generoso a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte. É claro que o portal ric.com.br, Bia, está em cima desse caso, noticiando todas as novidades que aparecem, e vale a gente lembrar aqui que essa trama para assassinar Lula, Alckmin e Moraes, ela estava sendo executada ali, pelo que diz a Polícia Federal, pelos chamados Kids Pretos, um grupo especializado ali das Forças Armadas que teria feito esse plano. Inclusive, a Polícia Federal afirma que chegou a colocar na rua, mas um atraso na sessão do Supremo Tribunal Federal fez com que o plano fosse adiado e logo depois percebeu-se que não tinha apoio do restante das Forças Armadas e foi por isso, segundo a Polícia Federal, que a tentativa de golpe de assassinato acabaram não indo para frente, Bia. Eric, não é o primeiro caso envolvendo uma investigação que também passa ali, de certa forma, pelo nome do ex-presidente, de Bolsonaro, que tem pessoas ligadas a ele sendo presas ou investigadas em algum momento, tanto pela polícia quanto pelo STF. A gente tem vários inquéritos aqui nesse 2024 que passaram por situações bem semelhantes. Agora, a prisão específica de Braga Neto, ela tem um peso diferente nesse momento, no fim aí de 2024, sendo que trata-se aí do tal general 4 estrelas. Qual que é o peso disso dentro desse cenário, dentro dessa parceria também e proximidade em relação a Bolsonaro? O peso é gigante, Bia, em especial porque nunca na história do Brasil um general de 4 estrelas foi preso, ainda mais por civis, que foi o que aconteceu nesse caso. A gente está falando do general que ocupa a mais alta relevância dentro da hierarquia das Forças Armadas, do Exército. No Brasil, nós temos apenas 19 generais 4 estrelas na ativa. Essa é a primeira vez, então, que um dos generais, no caso de Braga Neto, ele já está na reserva, chegou a ser preso. O general de 4 estrelas, ele ocupa esse grau máximo ali do Exército, que é o cargo responsável por decisões estratégicas e pelo comando de grandes operações ou unidades militares no Brasil. A linha hierárquica, só para você ter uma ideia, do generalato do Exército é a seguinte: general de brigada ocupa 2 estrelas, general de divisão 3 estrelas e o mais alto, general do Exército, 4 estrelas. É ali que se encaixa o Braga Neto, por isso que isso tem um peso tão forte. Braga Neto, ele já está na reserva do Exército, mas isso não afasta o peso que ele tinha dentro das Forças Armadas. Vale ressaltar o seguinte: Braga Neto, até 2022, eu já explico por que isso mudou, ele era muito bem cotado dentro das Forças Armadas, Bia. Ele entrou no Exército ainda aos 17 anos e traçou uma carreira de vitória. Braga Neto foi chefe do Grupo de Observadores Militares das Nações Unidas no Timor-Leste e adido do Exército brasileiro na Polônia, no Canadá e nos Estados Unidos. O que é isso, Eric? Um adido militar, ele é um representante diplomático do Brasil em um outro país. É essa a importância que tem um adido das Forças Armadas. Além disso, o Braga Neto chegou a receber títulos. Ele é mestre em operações militares da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e é doutor em aplicações, planejamento e estudos militares
do curso de altos estudos da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Em 18, Braga Neto teve um outro salto importantíssimo na sua carreira, quando ele foi nomeado interventor da Segurança Pública do Rio de Janeiro. E ali começou o estreitamento de Braga Neto com a política. Aos poucos, isso foi fazendo com que ele se afastasse ali das honras, digamos assim, dentro o conceito dos outros militares. Durante o governo Bolsonaro, ele atuou como ministro da Casa Civil e da Defesa. Até então, sempre ali, ainda tido como um general que tinha boa voz. Só que essa proximidade dele com a política, as ações dele foi fazendo com que ele fosse se afastando no coração, vamos dizer assim, daqueles aliados próximos. Por quê? Em 22, ele foi candidato a vice pela chapa de Bolsonaro. E a imagem dele começou a ser desgastada ainda no início do ano de 2022, porque foram reveladas mensagens dele, onde criticava os comandantes que não estavam aderindo a essa tentativa de golpe. Desde 22, os militares já suspeitavam que Braga Neto também estava atuando para enfraquecer o comandante-geral Freire Gomes, então chefe do Exército, justamente por ele não aderir aos planos golpistas. E não há nada pior para as Forças Armadas do que o não respeito à hierarquia. E Braga Neto atuou ali nos bastidores, é isso que dizem pelo menos os militares em off, para que houvesse aquela destituição. Vamos lembrar, veio o presidente Bolsonaro, atendeu, destituiu os 3 comandantes das forças. Em fevereiro desse ano, então, como eu estava pontuando, a Polícia Federal revelou mensagens que Braga Neto trocou com o capitão reformado Ailton Barros, onde ele disse que era para oferecer a cabeça de Freire Gomes aos leões e chegou a chamar o comandante de, abre aspas, cagão. E aí, o que está acontecendo agora os militares estão cada vez mais se afastando de Braga Neto, que nesse momento não tem não tem apoio nem do generalato, nem das forças políticas, porque a gente teve Hamilton Mourão e deputados, como a gente viu, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele cita o caso de Braga Neto, mas não sai em defesa citando o nome de Braga Neto, e também quando a gente vai para o campo civil, Braga Neto não mobiliza as massas, não vamos ver manifestações de ruas nas portas dos quartéis pedindo para a soltura de Braga Neto. E aí vem a tua pergunta, Bia, o quanto isso pode impactar Jair Bolsonaro? Pode impactar porque demonstra que o Supremo Tribunal Federal não está medindo esforços para chegar até o fim dessa ponta. E pelo relatório da Polícia Federal e pelas ações do ministro Alexandre de Moraes, claro está de que há tem certo entendimento de que a ponta seria Jair Bolsonaro. Porém, há um certo temor, incluindo dentro do PT, tá, Bia? De que uma prisão agora de Bolsonaro, sem que a sociedade esteja 100% entendendo a gravidade do caso, isso sim poderia gerar certa mobilização social. E assim como Lula teve manifestantes na porta da Polícia Federal quando ele foi preso, há um certo temor de que isso também possa acontecer para apoiar Jair Bolsonaro, que não veremos aí no caso do general Braga Neto. Então a importância é muita e é por isso que nós, tanto aqui do Opinião quanto o portal ric.com.br, estamos acompanhando esse assunto de perto e os desdobramentos de tudo isso que está acontecendo, Bia. Muito obrigada, Eric, pelas informações, pela participação, detalhando tudo. E agora você que está nos escutando ou nos assistindo está pronto para votar lá na enquete. Se você acha que essa prisão envolvendo Braga Neto ela foi precipitada, foi incorreta, foi errada, ou você concorda com a prisão, ela foi necessária. Me chamou a atenção o ponto ali que o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, fez na publicação. Como que uma pessoa atrapalha uma investigação que já está concluída? Como uma pessoa atrapalha uma investigação que já está encerrada? O termo correto é obstrução, né, do processo ali do inquérito policial de investigação. Mas sim, Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas do Brasil a ser preso na história do país. Muita coisa aconteceu em 2024 relacionada à história do país pela primeira vez. Eu acho que nada mais surpreende aqui o brasileiro quando a gente escuta notícias que envolvem qualquer tipo de novidade, principalmente junto ao judiciário. Pode-se esperar de tudo, sendo certo ou errado. A gente tem só se surpreendido nesse país verde e amarelo em relação às decisões que são caneteadas pelo juiz que é vítima, pelo juiz que julga, pelo juiz que investiga, tudo dentro da mesma pessoa e muitas vezes envolvendo
os mesmos pares. A gente fala de pessoas relacionadas a Bolsonaro em diferentes inquéritos, em diferentes assuntos, sendo presas, sendo investigadas, e muito a sensação que eu tenho em torno disso é que é uma forma de medir a febre mesmo. Será que dá para prender aqui o general que era ministro do ex-presidente? Será que, como é que vai ser o futuro? Eu vou prendendo um, vou prendendo outro, e no futuro amanhã eu consigo chegar no alvo final. Seria esse alvo final o presidente da República, o ex-presidente da República? Ou não? Isso tudo é uma fantasia sendo criada simplesmente para entender qual que é o cenário político nesse momento do país. Bom, ficam vários questionamentos no ar, sempre todos envolvendo ali os mesmos nomes, como eu disse, os mesmos pares, as mesmas pessoas, e as dúvidas que crescem, elas não diminuem. Isso causa toda a instabilidade que a gente já observa no país há alguns meses. Passando aqui de um ano para o outro, a gente já está perto de 2026, muito do que é costurado aqui agora já é amarrado pensando lá no futuro, não se enganem.